Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Hoje nós vamos falar sobre o tema Amor, Alimento das Almas. Nós vamos começar com uma música que se chama Amor e vamos fazer a prece para iniciarmos o estudo. Amor, alimento das almas, sinfonia de luz, como ensina Jesus, sentimento a ser cultivado, a partilhar com todos no coração. A sábia razão, iluminando a vida, rumo à evolução. Junto à sábia razão, iluminando a vida, rumo à evolução. Senhor Jesus, queridos amigos espirituais, a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, nós agradecemos mais esta oportunidade bendita de aqui nos encontrarmos, reunidos em nome do Cristo, para podermos estudar, para podermos ampliar os nossos horizontes mentais, para elevar os nossos sentimentos, a fim de nos encontrarmos em sintonia mais elevada com aqueles que desejam nosso crescimento moral e intelectual. Abençoe, Senhor Jesus, os nossos lares, nossos familiares, todos aqueles com os quais convivemos. E socorra, Senhor Jesus, todos aqueles em dores diversas do corpo e do espírito onde quer que se encontrem, que nesses momentos conturbados pelos quais estamos passando, encontremos a fé, a confiança, a esperança, a renúncia, a resignação. Muito obrigado por tudo, Senhor Jesus, e abençoe-nos hoje, agora e sempre, que assim seja. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 18 do livro Nosso Lar, pelo espírito André Luiz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Para aqueles que ainda não conhecem este livro ou a obra de André Luiz, nós fazemos o convite carinhoso de conhecerem, de adquirirem os livros para leitura, pois que eles trazem um conteúdo e uma mensagem muito amplas para os nossos estudos, para o aprofundamento nos conhecimentos da doutrina espírita e abrem o campo a tudo aquilo que nós temos estudado. Na trajetória de André Luiz ao longo de seus 16 livros, falando para nós sobre diversos assuntos que vão desde a nossa vida na Terra, o plano espiritual, as nossas relações com o plano espiritual, sobre mediunidade, sobre amor, sobre responsabilidade, sobre lei de causa e efeito. São inúmeros assuntos que ele vem trazer na experiência que ele foi obtendo durante a sua trajetória no plano espiritual após uma encarnação na Terra em que ele era médico. Nós não vamos adentrar a história de André Luiz em si, é só um convite. Existe um filme do livro Nosso Lar, e para aqueles então que já assistiram ao filme, mas ainda não tiveram a oportunidade de ler o livro, eu faço novamente esse convite para que leiam, pois a despeito do filme ser muito bom, em apenas 2 horas de filme, não é possível
transmitir todo o conteúdo, toda a mensagem que o livro traz para nós. Cada um dos capítulos deste livro, que é o primeiro dessa série de 16 livros que André Luiz psicografa, utilizando então a mediunidade de Francisco Cândido Xavier e em algumas ocasiões do outro médium de nome Valdo Vieira, nós poderíamos ficar por várias semanas fazendo um estudo sistematizado de cada um dos capítulos do livro, e nós ainda teríamos muito assunto para poder discutir. E nós hoje então vamos nos ater a este capítulo específico que nós gostamos muito, que é o capítulo 18, Amor, Alimento das Almas. André Luiz, já neste ponto do livro, está morando com a família de Lísias, né, que é um amigo então que ele vem a fazer em nosso lar e que é filho de Dona Laura. Ele está então na residência de ambos e após a prece, Dona Laura então põe a mesa para eles se alimentarem, para comerem. E percebendo a surpresa de André Luiz, estando sentado à mesa no plano espiritual para poder fazer uma refeição. E ele então observa a mesa com vários sucos e frutas que ele percebe serem concentrados, fluídicos, muito cheirosos e também muito saborosos. E ele fica surpreso com aquilo, e Dona Laura, percebendo então a surpresa de André Luiz, eles começam um diálogo que é extremamente interessante para nós, pois que ela faz várias referências ao Evangelho. Ela, Lísias e Judite fazem várias referências evangélicas para poder explicar então as questões sobre a alimentação no plano espiritual e sobre a alimentação espiritual do próprio espírito e da própria alma. E então André Luiz aproveita este momento de instrução. É uma grande aula que nós aqui, nestes breves momentos, na oportunidade que estamos tendo, vamos tentar transmitir para gerar também este interesse de ir ao livro, conhecê-lo como um todo, mas para nós observarmos algumas coisas que consideramos muito importantes, que, como Dona Laura mesmo diz para André Luiz, na maioria dos casos, né, na grande porcentagem entre nós encarnados, desconhecemos esta verdade, que é uma verdade universal e que desde a vinda de Jesus, trazendo para nós a Boa Nova, o Evangelho, ele já nos alertava sobre esta verdade, sobre esta lei, sobre o amor. E nós observarmos isso sob outros aspectos, sob outro ponto de visão. Então ela começa falando com ele que não era surpreendente imaginar que, estando desencarnados, eles estivessem se alimentando, uma vez que, do verme na terra aos espíritos desencarnados, no plano em que eles se encontram, em nosso lar, assim como também em planos mais elevados de existência, todos se alimentam de algo. Todos necessitam de alimento para poder existir, para poder viver. E se por um lado nós encarnados necessitamos, né, do pão para podermos alimentar o nosso corpo físico, nós desconhecíamos, na maioria das vezes, que, além disso, todos nós necessitamos e nos alimentamos do amor de Deus, que equilibra todo o universo. Mas ela começa então, junto com Lísias e junto com Judite, a abrir este campo de entendimento
para que ele percebesse, e nós, por conseguinte, lendo o livro, que não se trata apenas de um assunto filosófico, né? Falar sobre o amor. O amor alimenta as nossas almas. Ela começa a explicar para ele, em pontos muito interessantes, embasados no próprio Evangelho, de que Jesus estava falando para nós de muito mais do que isso. Não se tratava de mera filosofia, de uma mera linguagem, uma figura de linguagem, mas de um fato concreto, real, de subsistência para nós. E numa dessas referências, ela traz para nós Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, versículo 28, que nós vamos ler então que, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Estava aí falando de Deus, no versículo anterior, 27, está falando de Deus, sobre aquilo, que Deus faz para nós. E é então nesse versículo 28 que ela então faz menção neste capítulo, falando que em Deus vivemos, nos movemos e existimos. E como nós já sabemos também no Evangelho, em João, no capítulo 4, versículos 7 e 8, João fala para nós que Deus é amor. Sendo então Deus amor, e quando nós vamos então perceber este capítulo em Atos dos Apóstolos, falando que nele, nele Deus, vivemos, nos movemos e existimos, é porque nós literalmente nos nutrimos do amor de Deus. O amor de Deus nutre toda a existência no universo. É a base e a fundamentação de tudo. Mas Dona Laura, nesse diálogo extremamente interessante com André Luiz, ela continua explicando para ele que, sendo o amor de Deus, perfeito como Deus o é, tem as suas variações de como então este amor se procede em todos os planos de existência para poder então prover as necessidades de cada um de nós ou de cada uma das criaturas de Deus, exatamente no plano de existência em que aquela criatura vive. E então é muito interessante que ela fala com ele, então, que do verme na terra, comendo, essencialmente terra, está se nutrindo do mesmo amor de Deus, como nós, seres humanos encarnados, comendo o pão de cada dia, como eles no plano espiritual, se alimentando de fluidos concentrados, à semelhança de sucos e frutas perfumadas, assim como os espíritos que estavam ligados aos ministérios mais elevados em termos de trabalho executado na própria cidade de nosso lar, não dispensavam também determinados tipos de alimentos, ainda que a natureza fluídica desses alimentos fosse mais sutil do que aqueles que eles estavam recebendo à mesa naquele momento, mas que ainda assim não dispensavam. E ela explica, inclusive, o porquê. Eles, a família de Dona Laura e Lísias, que estavam ligados ao Ministério do Auxílio e da Regeneração, ligados então às esferas mais próximas dos trabalhos na Terra e com os espíritos recém-desencarnados, chegando muitas vezes em condições mais difíceis em nosso lar, como tinha sido o próprio caso de André Luiz, depois de passar 8 anos no umbral, eles precisavam de nutrientes muito mais densos para poderem recuperar as energias gastas ao longo dos dias de trabalho e, portanto, então, esta refeição baseada em frutas, concentrados
fluídicos, né, que se assemelhavam a frutas e a sucos, né, ainda que muito saborosos e perfumados. Outros trabalhadores na cidade de Nosso Lar e em esferas mais evoluídas, né, do plano espiritual, ainda assim, estes espíritos, pela natureza de seus trabalhos, obviamente também desgastam energias, ainda que as tarefas sejam diferentes, né, em planos superiores, mas não dispensam a nutrição, a energia. E que esses concentrados fluídicos, obviamente, eram de natureza mais sutil, mas não dispensavam o alimento. Mas então ela continua e coloca para ele alguns outros pontos que são igualmente interessantes para nós observarmos a nossa vida no cotidiano, a nossa vida comum de relação enquanto encarnados, ou mesmo os desencarnados, que ela coloca André Luiz para poder refletir, e nós então tentando refletir junto com ele. Porque Lísias lembra para ele que no Evangelho nós já conhecíamos a máxima de que não só de pão vive o homem. E ele está fazendo uma referência ao capítulo 4 do evangelista Mateus, no versículo 4. Então, capítulo 4, versículo 4, depois vocês podem recorrer ao Evangelho, ao Novo Testamento, para poder encontrar este capítulo no Evangelho de Mateus, em que ele fala, né, que Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ora, né, o que é a palavra que procede da boca de Deus? Né? Palavra sugere verbo, sugere ação. A ação, né, o verbo que nós associamos a Deus em toda a criação é o verbo amar. E nós já lembramos então o que dissemos, né, sobre aquele versículo de João, né, de que Deus é amor. Então, o verbo, a ação de Deus é amar. Então, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, nós não vivemos apenas do alimento material que sustenta as nossas células físicas. Nós nos alimentamos essencialmente também da ação de amar. Então, nós vivemos essencialmente do amor e de tudo aquilo que o amor suscita em termos de outros sentimentos e de outras ações que nós vamos aprendendo ao longo da nossa jornada evolutiva, sublimando as nossas possibilidades. Aquilo que nós já trazemos em germe por sermos filhos de Deus. Então ela coloca para ele esta situação que serve para nós de reflexão e nós entendermos, mais uma vez, que não se trata de uma figura de linguagem, que não se trata de filosofia apenas. É sim um modo de pensar, mas é também um modo de entender a lei divina e de agir pela lei divina, uma vez que venhamos a ter esse conhecimento que ela está ali trazendo para ele de maneira muito tranquila, muito simples, muito explicativa. Então ela fala com ele que, de um outro ponto, quando Jesus fala que nos amemos uns aos outros, ele não está trazendo apenas uma fórmula de bem viver. Apenas uma fórmula para vivermos em paz e harmonia uns com os outros. Isso também, obviamente. Mas que quando, em todos aqueles sentimentos que nos são provocados pelo amor, né, ou seja, o companheirismo, a compreensão, a palavra amiga, o sorriso, o abraço, o ouvir,
em tudo isso está imbuído o sentimento de amor pelo nosso próximo. E ao fazermos isso, nós estamos literalmente nos alimentando. Nós estamos provendo ao outro alimento espiritual, alimento para a nossa alma. E ela fala que sem isso é que nós vamos encontrar, como nós ainda encontramos no mundo em que vivemos, pelas condições evolutivas que nós possuímos, a origem, quem sabe, de todos os nossos desequilíbrios, de todas as doenças que nós vamos surpreender na nossa alma, por falta, então, de alimento. Que da mesma forma, então, que o nosso corpo físico adoece e até morre por falta de alimento físico, né, por falta do pão de cada dia, por falta da água que nos nutra e nos supra a sede, que a alma também perde energias, que ela também enfraquece e nos coloca então em posição vulnerável aos desequilíbrios pela falta do principal nutriente, que é o amor. Então, quando Jesus estava nos recomendando o amai-vos uns aos outros, ele não estava dando uma mera fórmula de conduta para mera harmonia, né, de convivermos bem uns com os outros, que nós estaríamos aprendendo a nos alimentarmos. Então ela fala, inclusive ela cita com esses termos, né, de que almas gêmeas, almas amigas, almas afins, aos pares ou em grandes grupos vivendo na Terra, que já estejam aprendendo essas verdades e conseguindo conviver, trazendo à tona exatamente estes sentimentos produzidos pela semente do amor, já estavam nesse caminho de aprendizagem e de alimentação daqueles que estão ao redor. Que quando nós estamos conduzindo com proveito o aprendizado da caridade, que nós já estamos neste caminho de utilizarmos isso como uma forma de alimentarmos aquele a quem nós estamos ajudando, de alguma forma. E aí, falando em caridade, nós vamos lembrar da questão no Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta o que é caridade conforme o entendimento de Jesus. E o Espírito de Verdade, então, responde que é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Então, indo à primeira parte da resposta, falando sobre benevolência para com todos, está ali o Espírito da Verdade, mais uma vez, em coerência completa com o próprio Evangelho, dizendo então que fazer o bem aos outros, que é uma atitude ativa e não reativa, não é esperar que alguém nos peça alguma coisa para então nós oferecermos aquilo que nos é pedido. É uma atitude ativa de nós sairmos de nós mesmos para fazermos o bem a outros, que então nós estamos atendendo a esses princípios da alimentação, conforme Dona Laura nos aponta no capítulo 18. Que ao fazer isso, nós estamos provendo alimento. Então, podemos considerar, extrapolando um pouco, imaginemos que nós estejamos, como muitas vezes fazemos, né, de uma campanha do quilo, por exemplo, batemos à porta, né, de uma determinada família, pedindo então, né, um alimento ou
o que aquela pessoa puder oferecer em termos financeiros, por exemplo, para poder ajudar a compor as cestas básicas, né, de uma determinada casa espírita que oferece então essas cestas básicas, né, para famílias em necessidade do alimento material. Que nós então não devemos desconsiderar a parte disso que é o amor que nós devemos imprimir no contato com essas próprias famílias, por exemplo, na entrega dessas cestas. Eles estão recebendo ali o nutriente para o corpo físico, mas vão levar junto o alimento espiritual do nosso abraço, do nosso sorriso, da nossa palavra amiga, relembrando o Evangelho, quando nós entregamos esta cesta. Nós não vamos nos esquecer também de que é um momento extremamente oportuno, batendo na casa de alguém, como neste exemplo que estamos dando da campanha do quilo, de que aquela pessoa que nos recebe é um irmão, é o próximo, conforme a parábola de Jesus, do bom samaritano, né, que perguntam para ele, né, quem é o meu próximo? O próximo é aquela pessoa na casa, né, que eu estou batendo a porta e que me recebe e que nós não temos ideia do que está se passando na vida daquela pessoa ou da família daquela pessoa naquele momento e que nos recebe. E nós então não estamos ali tão somente para pedir em nome de outrem. Nós estamos ali naquele momento numa oportunidade também de providenciarmos alimento para a alma daquela pessoa que está se prontificando a atender a porta, independente dela poder ou querer contribuir com algo ou não. É a nossa oportunidade de dar para ela uma palavra amiga, de dar para ela um sorriso, um Jesus te abençoe, um que você tenha um excelente dia, Jesus te proteja. Pode parecer insignificante para nós naquele momento, mas nós não sabemos o que aquilo na vida daquela pessoa pode significar, pode estar representando. Emmanuel fala para nós que todos os planos de existência cooperam uns com os outros em níveis que nós ainda estamos longe de imaginar. Ele fala para nós isso no livro Consolador. Então ele fala sobre todos os planos de existência, né? Do mineral, do vegetal, do animal, do hominal, do espiritual, do angélico, e que todos estes planos, sem exceção, estão em permanente permuta e cooperação em níveis que nós estamos longe de compreender. E que na base disso tudo, conforme Dona Laura então aponta para nós, está o amor divino, sustentando todo o universo e do qual nós estamos começando a aprender alguma coisa para utilizarmos em nosso próprio benefício e no benefício de todos aqueles que estão ao nosso redor. Então é muito interessante que neste momento de alimentação ali à mesa na casa dela, ela consiga pegar isso como base para criar então toda esta imagem, tirando ali a surpresa ou esclarecendo a surpresa de André Luiz ante a necessidade de alimento fluídico no plano espiritual, e ela falando então que isso é uma coisa absurdamente natural, que não tem nada do que se estranhar, não é nada fora das leis da natureza. E que na maioria das vezes nós desconhecemos, mas que nós estamos o tempo inteiro fazendo ambas as coisas paralelamente. O alimento do corpo físico, o alimento do espírito. No caso deles ali, estando desencarnados, o alimento do corpo espiritual, ou seja, do perispírito, uma vez que estando desencarnados não estão mais ligados ao corpo físico. E o perispírito então, né, nós não vamos entrar aqui em detalhes, não é o foco do estudo,
mas quando nós vamos fazer um estudo aprofundado do perispírito através da literatura espírita, através daquilo que o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e mesmo alguns dos livros de André Luiz vêm nos ensinar, vêm nos instruir sobre o perispírito enquanto corpo espiritual, trazendo ali as suas situações também orgânicas, suas células, né, o seu tecido com todas as suas propriedades de absorção, de percepção, de expansibilidade e tantas outras características que o perispírito tem, estar ali no plano espiritual fazendo uso da alimentação dos fluidos concentrados, no caso dele neste capítulo, né, de sucos, de caldos, né, ricos então em energias, né, frutas que pudessem ali restaurar as suas energias, né, do corpo espiritual, do perispírito, que ele não se esquecesse que enquanto espírito ele estava se alimentando do amor de Deus através do contato com outras criaturas. E aí nós vamos então relembrar um dos capítulos do Livro dos Espíritos, na terceira parte, tratando sobre as leis morais, a lei de sociedade, que então o Espírito de Verdade coloca para nós que a lei de sociedade, obviamente, é uma lei divina e uma lei natural, que nós precisamos do outro para evoluir. E então, quando nós chegamos à obra de André Luiz e nos deparamos com este capítulo, nós começamos a compreender um pouco mais a profundidade desta necessidade. Nós já reencarnamos em um seio familiar, ou seja, num pequeno grupamento social, né, ali a nossa célula familiar, e o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz a importância da família no nosso sustentáculo, no nosso aprendizado, ali no burilar das nossas experiências, do nosso planejamento espiritual, na necessidade de termos nascido naquela família em específico, muitas vezes encontrando amigos do passado, já seres queridos ao nosso coração, mas muitas vezes também pelas provas e expiações a que nós estamos ainda sujeitos, encontrarmos, né, antigos desafetos no lar. Para quê? Considerando que a lei é perfeita e age perfeitamente em nossas vidas, exatamente para nos incitar ao aprendizado do amor. Este amor, então, que Dona Laura está colocando para André Luiz e para nós, que é aquele capaz de nos alimentar, de nos sustentar. Então, olha só que interessante, já logo dentro do seio familiar, nós estamos ali para o aprendizado inicial do que é este alimento das almas, amor. E com isso, então, de alguma maneira sendo aprendido, nós termos a capacidade, conforme o Evangelho então nos aponta nas palavras de Jesus, que nos amemos uns aos outros, desta possibilidade então de, conforme nos alimentamos uns aos outros de amor em nossas próprias famílias, muitas vezes, não é sempre, infelizmente, são as nossas provas e expiações, como dissemos, muitas vezes encontrando desafetos dentro do próprio lar que desafiam a nossa capacidade de amar, nós vamos surpreender pessoas, né, fora do nosso convívio familiar, que às vezes é mais fácil, vamos dizer assim, de nutrirmos bons sentimentos por elas. De qualquer forma, tudo é esforço, tudo é trabalho, tudo é aprendizado na lei divina. Nada fica em vão no que diz respeito aos aprendizados da lei de Deus em nossas vidas. Mas é importante então nós notarmos isso, porque também nos traz uma responsabilidade de sermos proativos em relação a ampliarmos a nossa capacidade de doar amor, ou seja, doar alimento. Então, se
Por um lado, no plano físico, nós consideramos muito simples quando batem à nossa porta numa campanha do quilo, por exemplo, pedindo alimento, e a gente com muita naturalidade abre o portão já ali com um saco de arroz na mão. Isso para nós é muito fácil. Talvez ainda não seja muito fácil dar um sorriso, uma palavra amiga, um abraço, ser compreensivo quando ouvimos alguém nos falando alguma coisa, sermos pacientes, sermos tolerantes, que já são então esses demonstrativos do amor que estamos conseguindo aprender e doar. Então, se nós já temos em nós a responsabilidade, por exemplo, com essa questão, né, de doação de um alimento físico, e nós já consideramos isso como algo que inclusive nos felicita fazer, que ficamos satisfeitos em abrir o portão e doarmos um alimento, por exemplo, e nos sentimos muito felizes, nós então percebemos que é a mesma responsabilidade, o mesmo senso de dever com a nossa capacidade de amar. E é por isso então que Jesus, desde o Evangelho, nos incitava a irmos em direção aos nossos irmãos, para então providenciarmos outros tipos de ajuda, outros tipos de amparo. Na própria parábola do bom samaritano, fora toda a ajuda que era de ordem imediata e material, de limpar as feridas, de deitar azeite nas feridas, de colocar aquele que estava, né, caído na estrada meio morto, né, conforme então a parábola nos aponta, e colocar no lombo, né, do animal para poder levar até a cidade, para que essa pessoa recebesse maiores tratamentos. É muito importante essa expressão que Jesus usa, que muitas vezes nós ignoramos, que antes disso, o samaritano que descia e viu então, encontrou então, né, aquela pessoa caída na estrada, moveu-se de íntima compaixão. Muitas vezes nós ignoramos isso na parábola. Nós sabemos contá-la mecanicamente, né? Vi um homem descendo de Jerusalém a Jericó, e aí a gente sai então, né, retratando inclusive os comportamentos, né, dos demais que não atenderam, muitas vezes inclusive com falta de compreensão da posição evolutiva em que aqueles companheiros se encontravam, que os impossibilitou naquele momento de prestar o socorro humanitário que eles estavam sendo convidados a prestar. Então isso também é agir com caridade em relação a eles. Lembram-se daquela pergunta no Livro dos Espíritos sobre a caridade conforme Jesus entendia? Benevolência para com todos, mas a segunda parte era indulgência para com as imperfeições alheias. O que significa isso? Nós termos a compreensão de que o outro é como nós mesmos. E se ele é falível, nós também somos. Então, que nós não devemos julgar o outro exatamente por conta disso. Todos nós estamos passíveis, né, de errar. Estamos sujeitos ao erro. Então, quando a gente lê a parábola, muitas vezes nós já nos colocamos numa posição de antipatia em relação aos outros companheiros que, passando por aquele que estava caído na estrada, não o atenderam como deveria, de acordo com a lei de Deus. Mas nós temos que ter também indulgência para com eles, é também uma forma de amor. Mas então o samaritano, passando por ele, nós normalmente ignoramos esta frase, de que moveu-se de íntima compaixão. Então, olha só, antes de prestar o socorro àquela pessoa caída, ele já estava ali movido intimamente de um sentimento que só pode ser originado de uma profunda capacidade de amar. E amar indistintamente. Porque haviam indagado Jesus sobre quem era o meu próximo. E Jesus se usa então desta parábola imortal para poder mostrar para nós que o próximo é qualquer um ao nosso redor. Seja dentro do nosso lar, o primeiro núcleo então que nós encontramos para podermos começar a burilar
esta nossa faculdade, essa nossa possibilidade de amar, mas também todos aqueles que passam pelo nosso caminho. Né? Figuremos, né, especialmente nesses momentos em que nós estamos passando agora, né, de uma pandemia mundial que nos incita à empatia, à responsabilidade social e tantos outros sentimentos mais elevados que a situação nos convida, na verdade. E ali, a uma vez que nós saímos de casa na semana, com todos os cuidados e máscara e etc., e vamos a um supermercado para podermos fazer as nossas compras do alimento físico, nós chegamos com isso tudo ali, mas está naquele local, por exemplo, né, a figura do caixa, né, do atendente ou da atendente, né, de caixa, que está ali, né, o dia todo, também na mesma situação em que todos estamos, na necessidade de trabalhar, ali no contato conosco. E muitas vezes nós observamos, né, chegamos ali, felizmente, né, uma fila agora menor, mas enfim, nós observamos que muitas vezes as pessoas, né, considerando especialmente esse momento de tensão que muitos de nós, né, estão passando, chegam mecanicamente, colocam tudo que precisam colocar na esteira, passam, pagam, vão embora, sequer olham no rosto de quem ali está nos atendendo. Perdendo a oportunidade, então, disso que Dona Laura relembra para André Luiz do nos amemos uns aos outros conforme Jesus nos convidou. Né, de podermos chegar, então, né, com um simples bom dia, boa tarde, boa noite, como você está? Tenha um bom dia, né, está tudo bem? A pessoa, de repente, né, já que o outro, né, é um universo desconhecido para nós, pode até não responder. Pode até não estar, né, com a melhor das expressões. Pode não nos sorrir de volta, pode até não nos responder de volta. Nada disso nos interessa. A questão do amor é uma questão de ação. E a ação parte daqueles que estão conscientes dela. Nós estamos conscientes disso. Então é apenas da nossa responsabilidade, do nosso dever, o de dar o bom dia, o boa tarde, o boa noite, o como você está, que Jesus abençoe seu dia, que você tenha um ótimo final de semana. E fazer isso com sinceridade, com amor nas nossas palavras. A energia, o alimento, sai de nós. Como o outro vai receber este alimento, já é da capacidade de absorção dele. Mas nós não estaremos falhando no nosso dever. Que nos lembra muito também a outra parábola de Jesus, que é a parábola do semeador. E o semeador saiu a semear. Ele não vai parar para poder saber o como essas sementes vieram a frutificar. É Jesus contando a parábola que diz para nós o que aconteceu com cada semente que ele espalhou em cada tipo de terreno. Mas a ação do semeador é semear. Então, como alimento e alimento das almas, conforme o nome do capítulo, o nosso convite, né, o convite de Jesus para nós é que nós semeemos amor. Que nós possamos então alimentar aquele que está próximo de nós. E nós também possamos nos alimentar, buscarmos fonte de amor naqueles que estão próximos de nós. Na conversação, como Dona Laura diz, no contato afetivo. E André Luiz, em algum momento, inclusive, relembra as lições aprendidas na Terra, né, acerca, né, de amor, de família, de casamento, sobre sexualidade. E aí Dona Laura, percebendo o pensamento dele, diz inclusive para ele, né, que ele, né, não se ativesse a esses aprendizados que nós temos na Terra. Uma vez que, sendo também, né, sendo energia criadora, o sexo era apenas uma das expressões do amor divino, mas não conseguiria comportar toda a expressão magnânima do amor. E que um casal espiritualmente mais esclarecido, mais evoluído, a eles bastaria a compreensão mútua, o respeito,
a amizade, o carinho, para poderem se sentir plenamente alimentados no companheirismo de cada dia, no olhar que compreende o que o outro, né, está pensando, sentindo, desejando, que então vai muito além. E aí, inclusive, batem à porta da casa de Dona Laura e são amigos de Lísias que estavam ali com o horário, vamos dizer assim, marcado, né, depois de um dia de trabalho, para que eles pudessem ir aos campos da música. E Lísias, né, tem uma noiva, né, um espírito, né, muito ligado ao seu coração, né, nós vamos chamar assim, né, a noiva, a sua companheira espiritual, né, eles já estavam ali fazendo planos, né, para quando reencarnassem, eles iriam ser marido e mulher aqui na Terra. E eles tinham efetivamente um grande amor um pelo outro, e eles iriam se encontrar nos campos da música para poder se beneficiar, né, da música ali nos campos, na cidade de Nosso Lar. E Dona Laura fala para eles irem sem preocupação, uma vez que André Luiz ainda não estava, né, completamente recuperado e habilitado para poder sair com eles para essas atividades, né, de recreação, de renovação de energias, e ela também estava com a netinha que tinha desencarnado recentemente e ainda estava convalescente, necessitando ainda dos auxílios de Dona Laura, que eles poderiam ir com tranquilidade, ela ficaria, né, de olho, né, no André Luiz e em sua neta, né, que eles aproveitassem esta oportunidade nos campos da música, e Lísias, né, com a sua amada, né, de renovarem exatamente estas energias, esta alimentação que Dona Laura e Lísias estão tão amorosamente explicando para André Luiz e para nós. Então, eles fecham um ciclo neste capítulo, relembrando essas passagens evangélicas para nós tão interessantes e tão importantes, para que nós possamos perceber este nosso dever, esta nossa responsabilidade de dia a dia, que não é apenas filosofia, porque a palavra amor ainda para nós muito mal compreendida, considerando a nossa situação de espíritos encarnados em um planeta de expiação e provas, que nós ainda temos uma compreensão muito limitada da palavra amor, do que é o amor. E Dona Laura então faz questão de mostrar para nós, de abrir o leque um pouco mais, de ir adentrando esse iceberg do qual nós muitas vezes vemos apenas a ponta, de que é uma questão de alimento, de sustentáculo para a nossa vida. No final do capítulo, inclusive, ela fala uma frase para André Luiz, que nós vamos ler aqui, que é muito enobrecedora para nós. Ela diz que o amor, meu amigo, é o pão divino das almas, o pábulo sublime dos corações. Então, olha só, o pão divino das almas, né? Olha que figura de linguagem interessantíssimo. Porque Jesus, no próprio Evangelho, nos ensinando a orar, ele nos ensina a pedir o pão nosso de cada dia. E aí, com a leitura deste capítulo, como sempre, repensando o Evangelho, quando nós achamos que entendemos alguma coisa no Evangelho, passa-se o tempo, nós vamos recorrendo a outras leituras, a outros estudos dos nossos companheiros, e vamos percebendo que cada vez que nós relemos alguma passagem do Evangelho, ou relemos o Evangelho como um todo, que é uma leitura que nós também precisamos fazer na íntegra, e muitas vezes, porque cada vez que nós lemos, nós temos a capacidade de, conforme a nossa razão se amplia, a nossa inteligência vai ficando mais afiada, as nossas possibilidades de entendimento também se tornam maiores, e a gente lê uma frase e fala, olha, eu não tinha percebido isso antes. Já dá para entender isso aqui com um novo sentido, ou com um sentido mais ampliado.
sem que isso invalide o entendimento que nós já tínhamos até então. E aí nós vamos surpreender o pão nosso de cada dia que Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso, não apenas como este pão, então, do corpo físico. Ele mesmo que, também na passagem evangélica, multiplicou pães e peixes, né, para mais de 4.000 pessoas, com sobra ainda, para alimentar, né, o estômago daqueles que estavam ali para ouvi-lo. E a gente entende então que eles não teriam condições de ouvir as suas palavras estando com fome do corpo físico. Ele então, com a sua sabedoria infinita, né, pergunta aos discípulos, né, que tendes, né, quantos pães tendes? Ou seja, que recursos vocês trazem para que eu possa multiplicar? Então, nas palavras de Emmanuel, quando ele comenta esta frase, né, quantos pães tendes, que é o capítulo Que Tendes, num dos seus livros, se não me engano, Vinha de Luz, ele então comenta conosco, né, de que nós precisamos trazer algum recurso para que Deus possa então multiplicá-los. Que não se multiplica, né, vamos dizer assim, não se multiplica por zero, né? Se a gente não tem nada, não tem o que fazer. E por isso Jesus pergunta aos seus discípulos, né, quantos pães tendes? Que recursos vocês trazem para que então eu possa multiplicar em favor, em benefício daqueles que estão aqui para ouvir a palavra de Deus? Então, da mesma forma, nós sempre trazemos em nós, sendo filhos de Deus, alguma coisa que possa ser multiplicado. Então, no Pai Nosso, na oração que ele nos ensina, falando sobre o pão nosso de cada dia, ele não está falando, obviamente, apenas do pão material, do matar a fome, mas ele está falando deste pão divino das almas, que a Dona Laura, então, com uma poética sensacional, fala, né? O amor, meu amigo, é o pão divino das almas, o pábulo sublime dos corações. Então, que nós fiquemos com esta frase em nossas mentes, para que nós possamos refletir sobre as nossas possibilidades, a nossa capacidade de amar cada dia mais, já que é isso que a lei de progresso, a nossa evolução, vai fazendo em nós através das nossas experiências, e nós possamos expandir a nossa capacidade de amar, a nossa capacidade de alimentar, de sustentar a existência do nosso próximo e também da nossa capacidade de absorver o amor que nos é trazido através dos nossos semelhantes e de criarmos laços cada vez mais profundos com aqueles que estão ao nosso redor, para que nós criemos esta rede intrincada que é o amor de Deus sustentando todo o universo. Nós agradecemos por mais esta oportunidade à Casa de Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, nos possibilitando mais esta conversa. Né? Que todos vocês estejam na presença constante de Jesus e do amor de Deus em suas vidas, em suas famílias, de todos os seus conhecidos, daqueles que vocês sabem estarem necessitados não só do corpo físico, mas também em espírito, estejam encarnados ou desencarnados. E nós agradecemos, Senhor Jesus, por mais esta oportunidade bendita de aqui nos encontrarmos. Emocionados que estamos por podermos falar do teu amor, ainda que muito imperfeitos que sejamos, desejemos do fundo de nossas almas, do fundo do nosso coração, desenvolvermos as nossas capacidades de amar, para que sejamos a cada dia pessoas melhores, com capacidade de dar melhores respostas a todos os estímulos que nos cercam, de todas as oportunidades que se nos apresentam, para que possamos amar, para que possamos servir, para que possamos ser úteis àqueles que estão próximos de nós.
que o nosso olhar, que o nosso sorriso, que a nossa palavra, que as nossas mãos possam cada vez mais expressar o amor que Jesus exemplificou por nós. Possamos nós fazermos isso aos nossos semelhantes. Muito obrigado, Senhor Jesus. Abençoe a cada um de nós. Se conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja.